Olha, já deu. Liguei o botão do F mesmo, porque depois de desigrejada, aliás, antes de desigrejada, excluída, aí depois desigrejada, foi um pulo para eu me desviar, como a gente costuma dizer no crentez, né? Porque a revolta bateu forte, não deu mais para aturar, entendeu? Não tenho a menor condição de permanecer. E eu jurei para mim mesma nunca mais colocar os pés dentro de uma igreja. Oi, sejam bem-vindos, eu me chamo Amanda, esse é o canal Novamente Crente, um canal onde eu compartilho um pouquinho do meu testemunho, um pouquinho da minha história, né? Afinal de contas, eu fiquei afastada há 30 anos dos caminhos do Senhor, então eu quero compartilhar com vocês sobre esse período, né? Hoje vai ser teoricamente a minha, não vou dizer última, né? Mas teoricamente última parte desse meu período fora da igreja, fora dos caminhos do Senhor, né? Depois, se vocês quiserem, façam um Crenteflix, que por enquanto é curtinho, o canal é muito novo, né? Então eu tenho poucos vídeos, mas vou continuar fazendo e compartilhando com vocês a minha volta, como aconteceu, como vem acontecendo, na verdade, né? Porque é tudo muito recente, tudo muito novo e eu estou aprendendo do zero. Então eu fiz o que a grande maioria faz depois de um certo tempo, né? Que se aborrece, se magoa, sente que aquele lugar não é para você, você se sente completamente deslocado dentro de qualquer igreja. A gente tenta inúmeras, visita várias igrejas, tenta, sabe, conhecer vários ministérios, mas nada se adequa. No final das contas, a gente cai fora. Né? Eu, muito jovem, como eu comentei nos outros vídeos, vou deixar o link dos vídeos anteriores aqui para vocês. Eu fui excluída, né? Porque eu engravidei adolescente, depois fui ficando pulando de igreja em igreja e não consegui arrumar nada com isso. Daí então conheci com meus 18 anos, não minto, com 16 anos, perdão. Com 16 anos eu comecei a trabalhar, né, meio que, aliás, meio não, informalmente, como secretária num consultório, onde eu acabei me envolvendo até, né, com o meu chefe, assim, digamos. Ele era divorciado e eu solteira, sendo que ele era quase 30 anos mais velho do que eu. Né? Eu, particularmente, nunca gostei de me relacionar com pessoas da minha idade. Sempre, como desde criança eu convivi muito com adultos, então eu sempre não tinha paciência com gente mais nova, né? Assim, para fins de relacionamento, obviamente. E ele me apresentou o mundo, né? Foi onde eu conheci lugares que eu jamais imaginava, é, igual a música, aprendi a beber, aprendi a fumar. Só nunca utilizei, gente, só nunca fiz nada ilícito, mas tudo que eu tive curiosidade de fazer, eu fiz. Né? Ele, inclusive, eu me lembro antes, bem antes da gente terminar o relacionamento, que foi um término bem conturbado, tá, galera? Mas conturbado de verdade, do tipo de riscos, de coisas que acontecem hoje, infelizmente. Uma vez ele disse para mim assim: você tem sede de conhecimento. Quando eu não tiver mais o que te apresentar, quando eu não tiver mais nenhuma novidade para te contar, para uma experiência para você viver, você vai acabar me dispensando. Parecia que era premonição, né? Porque realmente isso aconteceu. Eu acabei me envolvendo com um rapaz da escola, que eu estudava à noite nessa época. E, enfim, foi um término bem difícil, bem difícil. Mas mesmo eu me divertindo muito, conhecendo vários lugares, né? Depois que eu terminei com ele, o tempo passou, com 18 anos eu conheci um outro rapaz
tive um relacionamento longo, né? Nós moramos juntos, inclusive, durante 5 anos. E depois que eu me separei, aí que o negócio ficou zoado, né? Eu bebi todas, fui para tudo quanto é discoteca, boate, eu acho que nem existe mais isso, né, gente? É o termo antigo, mas enfim. É, conheci vários pagodes, boates, discotecas, e eu acho que eu já nasci velha, gente, porque o que é aquele negócio daquelas luzinhas piscando na cara da gente, que eu não enxergava nada. Gente, eu ia para os lugares sem enxergar e sem ouvir. Por quê? O som muito alto, aquelas luzinhas rodando, piscando, tudo na minha cabeça. Era meio que uma agressão para mim, né? Eu tenho alguns problemas sensoriais e aquilo me agredia. E era essa a percepção que depois eu fui tendo, sabe? Que eu fui meio que me autoflagelando com essas coisas. E daí então, para eu conseguir permanecer naqueles ambientes, eu bebia, sempre bebi demais. Gente, já subi escada de gatinho. O negócio era. Eu até brincava com o povo, eu falava, gente, se eu quisesse beber para ficar boa, eu tomava remédio, entendeu? Quando eu tô bebendo é para ficar ruim mesmo. Porque senão eu não conseguia estar naqueles ambientes. Eu não conseguia, porque, como eu falei para vocês, né? Eu já nasci velha, aquela luzinha piscando, parecia até que eu tinha labirintite. E balancei ali o celular. E aquele som alto na minha cabeça, então, assim, eu estava sempre xaropada para conseguir estar em qualquer lugar. Porque eu entendia que aquilo ali que era. Bom, os lugares eram sempre cheios, então entendia que diversão era aquilo ali. Que aquilo ali que seria o meu mundo, porque lá eu era bem recebida, lá as pessoas me acolhiam, vamos dizer assim, de certa forma, todo mundo estava ali no intuito de se divertir, de brincar, de rir, de ouvir música, embora, né, como eu falei para vocês, não dava para ouvir nada, porque era tudo tão alto. E eu passei esses anos todos. Passei esses anos todos nessa bagunça aí. Eu tive um relacionamento que foi muito importante, muito um momento que realmente para mim é até difícil de falar, porque foi o momento que eu me senti amada, me senti cuidada, enfim. Só que é difícil falar desse relacionamento para mim porque eu fiquei viúva. Então doeu demais. Eu tenho dificuldades ainda hoje. Eu faço tratamento até hoje por conta desse choque. E depois disso eu nunca mais fui a mesma pessoa. E, enfim, estou tentando me recompor, me recuperar. Eu tenho um novo relacionamento, mas ninguém substitui ninguém. Mas também, graças a Deus, é uma pessoa que entendeu e entende essa fase, esse processo. E eu estou seguindo devagar, né, com tudo que aconteceu, mas eu vim para compartilhar mais esse pedaço da minha vida, que foi agora como eu toquei nesse assunto, eu já fiquei um pouco mais mexida e vou precisar me recompor para retomar, né? Mas eu vou compartilhar com vocês sim essa história, mais um pouquinho mais de detalhe. E é sobre isso o canal Novamente Crente, é aquilo que eu falei para vocês. Eu vou falar de verdade, de uma pessoa, sabe? Nenhum santo, eu não sou perfeita, não sou santa. Sou santa no sentido real da palavra, que eu procuro a santificação todos os dias, né? Como Paulo diz na epístola, que eu prossigo para o alvo. E isso é que às vezes as pessoas não entendem ou não é compartilhado.
de uma forma simples, para que todos entendam que não há ninguém perfeito. Jesus veio para os doentes, não para os sãos. Não é verdade? Se fosse tudo perfeito, se fosse tudo certinho, não haveria necessidade do sacrifício de Jesus por nós. Dei uma balançada, mas é isso mesmo que eu quero mostrar para vocês. É a verdade. Se você está bem, se você não está, você tem que ser verdadeiro. E eu vou sempre falar sobre a verdade, né? Eu vou fazer, acho que uma parte 2 desse vídeo, porque pode ter mais algum detalhe que tenha escapado. Inclusive, se você não é inscrito no canal, você se inscreve, curte, compartilha, deixa nos comentários alguma coisa que você queira que eu fale mais, ou que eu fale melhor, ou que eu refaça, que não tenha ficado claro para vocês, né? Como eu estou aprendendo, então vai ser tudo muito assim. Gente de verdade falando com gente, não sou pastora, não sou missionária, não sou nada disso. Eu só estou compartilhando a minha história porque eu sei que tem muita gente que, assim como eu, ficou ou está afastado, mas ainda sente a alma clamando e não sabe o que fazer para voltar. Tem medo, tem vergonha, tem receio de julgamento, né? Porque a última mensagem, né, que a igreja passou foi totalmente negativa. Mas eu tenho boas novas para te dar. Muita coisa pode ser diferente para você. É só você acreditar. Foi para mim. E olha que eu jurei nunca mais pisar numa igreja. Mas jurei com força, tá, gente? Eu realmente me revoltei com todas as letras. E hoje eu estou muito feliz com o Senhor novamente. Tá? Então, no próximo vídeo, eu vou ver como é que eu vou elaborar, como eu falo para vocês, eu não sou nenhuma youtuber, esse negócio todo que ensinam pra gente no YouTube. Não, porque você tem que fazer roteiro, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Eu falei assim, gente, eu não sou youtuber, eu só quero compartilhar o que eu sinto, poder acolher aquele que está desgarrado, está solto aí no mundo, abandonado na vida, e não se abandone, porque Jesus não te abandonou. Somos nós que não entendemos direito o que aconteceu com a gente, ou não estamos entendendo também o que nós temos que fazer. E a gente vai crescer junto, tá? A gente vai trocar muita ideia aqui, é só vocês podem mandar mensagem nos comentários, tá? Dizendo aí o que vocês querem trocar, do tipo, Amanda, passei por isso. Foi bem isso mesmo. Ou então, quero voltar. E a gente vai dar o braço e nós vamos caminhar juntos. Sempre que vocês quiserem que eu traga algum assunto em particular, alguma coisa nova que eu tenha aprendido, alguma dúvida que vocês estejam, o que eu souber eu já vou compartilhar com vocês, a gente vai trocando e vamos caminhando e crescendo juntos por aí, nessa jornada rumo à vida eterna. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por Ele. Tá bom, galera? Deus os abençoe. Até o próximo vídeo. Quem sabe no próximo vídeo eu já tô mais melhoradinha para falar. Mas eu não vou ficar com vergonha porque eu não sei me postar diante do YouTube, não. Tô aprendendo e eu não vou fazer nada cinematográfico. Não tô aqui para parar em Hollywood. Eu tô aqui para poder ser um instrumento de Deus e buscar simplificar, né? Eu acho que é isso, simplificar a volta daquele que quer caminhar com Deus novamente, que sente a falta de Deus, porque Ele está te esperando.
Mas não demora não, que Jesus está voltando. E esse canal é sobre isso. Para lembrar para você que, alô, tá na hora. Tá bem? Deus os abençoe e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de fazer um Crenteflix. É bem curtinho. Eu tenho pouquíssimos vídeos ainda, tá? Mas eu vou continuar postando do meu jeitinho assim, né? Meio destrambelhado, meio bagunçado, mas é assim mesmo. É do jeito que eu sou, eu falo desse jeito, estou aprendendo, enfim, tá bem? Curta, compartilha, deixa ativa o sininho, né? Que eles falam, ativa o sininho e vamos caminhar, tá bem? Um abraço, gente. Já me despedi 25 vezes e não termino o vídeo. Um beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau.